Fala Vascaíno, mais uma Histórias do Vasco começando hoje com um personagem muito maneiro da nossa história, vai contar muitos bastidores, ali ele que é da geração 84, ali, Moraes, Alberoni, Igor, Calderi, ficaram 4 anos sem perder um jogo, depois ele sobe profissionais, é campeão carioca em 2003 com aquele time histórico, Marcelinho, Pet, joga aquele brasileiro de 2004, como é que era o Pet, aquele jogo Salvador, do Henrique contra o Atlético Paranaense, também nos ajuda. Em 2004 você estava fazendo 9 gols ali no Brasileiro de 2004, isso ajuda muito. Depois tem um Brasileiro de 2005, também um brasileiro muito complicado pro Vasco, aquele de Romário, Alex Dias, enfim. Anderson Costa é o nome da fera que ficou ali mais de 10 anos no Vasco da Gama, então conhece muito do Vasco, vai falar muitas histórias de bastidores, em Eurico Miranda, várias feras ali que ele passou. E vamos escutar ele, vamos ver o lado humano, um cria nosso que passou por São Januário, que nos ajudou bastante no tempo que ele quis ter. E vamos perguntar muito pra ele, tá bom? Espero que vocês escutam aí. Anderson, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, prazer, cara. Você vendo aqui. Prazer todo meu estar participando. Obrigado pelo convite, Marcelo, e espero que seja bem legal aí, a galera fique sabendo um pouco dos bastidores de São Januário, né, que é o maior intuito aí da conversa, da resenha. É, a gente abriu essa caixa preta de São Januário que como a gente falava, né, cara, naquela época era mais difícil, né, não tinha redes sociais, a gente pouco, né, tinha acesso, enfim, a gente às vezes tinha jogo lá que a gente só conseguia ver no dia seguinte no Globo Esporte, os gols. Então, É uma época boa, não, que não tinha tanta gente, mas as cobranças eram grandes também na época, né, mas a gente passou um bom tempo ali, 10 anos, e fui muito feliz. E aprendi muita coisa ali, né, na minha parte adolescente, até virar adulto, e foi muito legal. o Vasco se transformou num homem, né, cara. Isso é muito bom Sim. escutar. Com certeza. Tô conversando por isso, ô Anderson, me conta como foi teu começo no futebol e onde que o Vasco entrou na sua vida? Como é que você foi parar lá no Vasco? Tá bom, eu comecei na Mangueira, né, tinha um projeto da Mangueira, escola de samba mesmo, Mangueira, jogava futsal, eu bem criança, o meu tio, né, da família do meu pai, nos convidou a participar desse projeto, eu e o meu irmão, e a gente foi pra lá. Logo no primeiro ano lá, eu tinha 8 anos, né, 7 para 8 anos, eu fui campeão no fraldinha e artilheiro. Aí fui pra ganhar um troféu, foi muito legal, que eu fui artilheiro de todas as divisões, né, da associação. Jogava contra a Social Ramos Clube, Mackenzie, esses times assim, Magnata e do futsal antigo, né. E eu me destaquei bem. E meu irmão também se destacou também, estava com 6 anos, né, mas já havia uma coisa bem diferente nele, ele era alto, forte pra caramba. E a gente ali ficamos uns 2, 3 anos, se eu não me engano, a gente desfilava pela Mangueira sempre, também era muito legal, e eu fiz bastante amizade ali até hoje, e fomos convidados para o Flamengo. Na verdade, o Flamengo queria muito meu irmão, e meu pai falou: "Ó, só vai um, se o outro for também". E eu fui meio de entrão para o Flamengo, e a gente chegou lá no Flamengo, meu irmão, primeiro treino já foi titular, estava bem pra caramba no Flamengo, ele ia ser fraldinha, e eu ia ser primeiro ano de mirim. Aí aconteceu um fato lá não muito legal, assaltaram a minha mãe em frente ao Flamengo, né, um garoto com capo de vidro, lembro como se fosse hoje, eu estava até do lado do carro, botou Ah, um na Gávea, botou assim no pescoço dela, janela aberta, né, e ali a gente falou: "Pô mãe, tu tá trazendo meu irmão de manhã pra treinar e eu à tarde, tu não tem vida, eu não, aqui eu sei que eu não vou jogar, porque o treinador não tá me dando chance. Traz só meu irmão e eu vou estudar, vou fazer outra coisa". Ela: "Não, você tem potencial, então vamos falar para o seu pai, vamos voltar pra Mangueira, seu irmão ficar no Flamengo". Acabou que meu irmão e eu voltamos pra Mangueira. Quando a gente volta pra Mangueira, a gente faz um amistoso contra o Vasco, e o Vasco, eu fui muito bem no amistoso, e o Vasco: "Ah, eu quero os 2". Mas meu pai: "Mas tem o Flamengo, tem o", aí o cara: "Cara, esquece esse negócio de Flamengo". Todo mundo era vascaíno também na família, né. "Vai amanhã em São Januário, tal hora, que você vai ver porque você vai virar Vasco. E vocês vão querer vir para o Vasco". Aí tu chega em São Januário no dia do jogo, a gente entra de mão dada,
com os jogadores, assim, em São Januário, né, no jogo do Vasco, depois ficamos lá no nas cadeiras, né, nas tribunas ali, a gente vê o jogo do Vasco, o Vasco ganha, a gente sai dali feliz da vida, e no outro dia a gente se apresenta em São Januário, e eu chego no Vasco. Você tinha quantos anos, o seu irmão? Meu irmão tinha 8 anos e eu tinha 10 para 11. E E isso foi por meio desse André Luiz. Chamava Dedé. então, quando você chega ali em 95, você vai ver aquele ali em 95 ainda estava sem estrela ali, né, tinha desmanche carioca, né. Mas eu lembro que a gente chega e o Vasco ganha. E é uma história boa, porque o que acontece? Eu chego no Vasco, eu sou primeiro ano de mirim no futsal, né. Então você não quando é essa idade, você não tem tanta chance. Só que eu pego um grupo, cara, os meninos jogavam pra caramba. Era o Dudu, que agora é treinador da Fúria, jogava nesse time, o Wallace, Thiago, tinha muito jogador bom, que eu falei: "Vou aprender com esses caras". Aí fiquei treinando, aprendendo. Meu irmão fez uma boa temporada também. Aí vira o ano, eu viro o segundo ano de mirim, então, tipo assim, vou jogar com o pessoal da minha idade, né, vou ter mais oportunidade, e meu irmão fica primeiro ano de pré-mirim, em futsal. Nesse ano que vira segundo ano de mirim, eu sou o artilheiro do Rio de Janeiro todo, eu faço mais gol que todas as categorias, faço quase cento e poucos gols, quase 200 gols no futsal, muito gol. Todo jogo eu lembro que eu fazia 10 gols, 9 gols, e aí que começou a virada de chave. Logo fui chamado para o campo, e para jogar no mirim, no campo, né, pré-mirim, né, na verdade, do campo para passar para o mirim, e fico jogando campo e salão, me destacando no campo e no salão. Foi assim que foi a virada de chave. E ali no campo, você é dessa geração 84, já tinha esse pessoal todo aí, Moraes, Figo, Não, eu Albertoni. sou um dos pioneiros desse time, né, porque eu chego bem primeiro que eles todos. E quando eu chego dessa galera toda, quem tá, poxa, eu acho que quase ninguém. Depois chega o Alberoni, depois chega logo o Alberoni, o Wesley chega em seguida, e a gente vai jogar um campeonato lá em Espírito Santo, ele já volta no ônibus com a gente, na época era Copa São Mateus, alguma coisa assim, que ele é de Espírito Santo. Moraes chega só para o infantil, dessa galera aí, muita gente chegou de maneiro. Quê? Você você era o experiente desse time então, da geração de 84. O Wagner Love também chega, joga com a gente lá no Pré-mirim mirim. Foi essa galera. E você era capitão ali nessa geração? Tem mais experiência? Não, eu nunca gostei de ser capitão, nunca gostei. Além de eu ser um pouco tímido, assim, né, eu tenho uma coisa assim comigo, eu me concentro muito no jogo, eu acho que isso era um diferencial bom meu. Assim, eu prestava atenção em todos os zagueiros, como é que ele saía, como é que ele ia no primeiro pau, no segundo, eu me concentrava muito nisso. Tanto é que eu fiz muitos gols, assim, falei: "Caramba, ele vai toda hora no primeiro, agora eu vou no segundo. Caramba, ele me marca desse jeito, eu vou para o outro zagueiro que não me marca assim". Então eu nunca gostei. Alguns times que eu passei, na base, no próprio futsal, o pessoal: "Pô, se você é o destaque do time, tem que ser capitão". Eu falei: "Cara, não quero ser capitão, não quero ser capitão". Eu nunca gostei. Assim, durante o jogo, no finalzinho, pra botar a faixa e pra acabar o jogo, eu fui algumas vezes na minha vida. Mas se sair, assim, de capitão, Hum. foi muito pouco. Todo sentido, porque você preferia se concentrar na leitura ali, né, do marcador, enfim, do faro de gol, do que ficar ali, não perdendo tempo, mas a energia ali para conversar com o árbitro, enfim, comandar a equipe, né, realmente faz nunca tinha escutado dessa, gostei. Então, mas você era e o seu profissional bom, aí dessa geração, vocês ficaram 4 anos mesmo sem perder, cara? Ficamos, cara, ficamos. Aí, nesse primeiro ano de mirim, a gente é campeão invicto, aí vai pro infantil, a gente é campeão invicto em primeiro ano, segundo ano, e no juvenil, a gente é campeão no primeiro ano, e no segundo ano a gente perde a final, que é o primeiro jogo, para o Fluminense na Laranjeiras. A gente tinha ganho deles os 4 anos, tinha ganho ele na fase na primeira fase, mas aí na final a gente perde pra eles lá, infelizmente, aí acaba a nossa visibilidade e a gente não seria 5 fomos, né.
Aí a gente perdeu de 2-0, infelizmente. Eu tinha até chego da seleção, né, a gente nem tinha treinado muito com o grupo, eu, o Wesley Alberoni, que a gente jogou a Copa do Mundo de seleções, e aí foi o ano que a gente perdeu. Então, tipo, ficou 4 anos sem perder e quase era 5, né, 4 anos e 10 meses, pode dizer assim, sem perder. Por um jogo, né. E esse sub-17 aí é histórico, né, cara? É, era um sonho, né, um sonho realizado. Essa história também é muito legal da seleção sub-17, porque a gente era infantil, né, e a gente é campeão do infantil, e eles e sai a convocação porque eles começam quando você tem 15 anos, eles começam a convocar você, porque a Copa do Mundo é em 2 anos. Aí eles começam a convocar com você quando vai fazer 16 e para fazer o 17. Então seria primeiro ano de juvenil, segundo ano de juvenil. E quando vira esse campeonato do infantil, eu sou artilheiro do campeonato carioca e campeão. Sai a convocação, eu não tô. Vai um atacante do Flamengo, do Vasco vai o Igor, volante, que até jogou profissional também, muito bem no Fluminense, no Inter, no próprio Vasco. Vai o Daniel, zagueiro, que hoje até é treinador também de base, e o Jean, se eu não me engano. Vai 3 e eu não vou. Cara, eu fiquei triste, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Saiu essa convocação, eu cheguei em casa chorando, assim, porque na época era tudo no papel, né. Aí eu cheguei no vestiário pra treinar, tava lá: "Os 3 convocados da seleção". Aí tava os nomes dos 3 e eu não tava, e eu tava esperando muito essa convocação. Aí eu chego em casa, meu pai liga para o diretor do Vasco, né, na época era o Gilson, foi até ele que me levou, ele que foi esse cara que falou: "Vai para o Vasco você e o teu irmão que vocês vão ser felizes aqui e tal". Virou até amigo da família depois no decorrer dos anos, né. Aí que ele era só diretor do futsal. Aí na época meu pai ligou pra ele, falou assim: "Poxa cara, não entendi, o Anderson não foi convocado, como é que pode? Ele foi artilheiro, foi um dos melhores jogadores do campeonato. Poxa, a Nike já tá atrás dele aí, por que que ele não foi convocado?" Aí o Gilson: "Pô, não sei, vou procurar saber, mas é assim mesmo, futebol e tal". Fui dormir. Cara, às 6 horas da manhã tá meu pai me acordando: "Bora, bora, bora, bora". Eu falei: "Que foi, cara?". "Pô, a reza tá forte mesmo, o atacante da seleção foi culpado e ligaram pra te chamar". Meu pai me levou pra Teresópolis, e eu no caminho, eu fui falando pra ele assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei: "Pai, eu nunca mais vou sair daqui, eu nunca mais vou seguir em seleção, vou em todas as competições até a Copa do Mundo". Aí meu pai: "Que isso filho, vai ter que, pô, ralar muito, 4 você tá". Falei: "O senhor vai ver". Cara, não deu outra, cheguei na Granja Comari, treinei pra caramba, mané, joguei muito, muito, muito. Sendo que eu entrava um pouquinho no jogo. Nesse campeonato, que eu fui o último convocado, tinha 2 titulares, que era o Hugo Moraes e o Tavares, tinha outro menino e eu era o quarto, que na verdade era pra ser o quinto. Cara, só que ele me botava 5 minutos eu fazia um gol, me botava 3 minutos eu fazia um gol. Aí contra o Uruguai o jogo estava 2-2, jogo difícil pra caramba, ele me bota, a gente faz ganha de 4-2, eu faço 2 gols. Eu não fui vice-artilheiro do campeonato no banco. Que minutagem baixíssima. É. Aí, cara, não deu outra. Na outra convocação, ele não leva mais os garotos do Vasco, que tinham levado o Igor, o Daniel e o Jean, não leva eles, me leva e leva depois o Alberoni e o Eck, que também faz uma história legal, eles acabam indo muito bem, o Wesley vira capitão, já era capitão no Vasco nosso, né, durante esses 4 anos ele era o capitão, é meu amigo, meu irmão, a gente se fala todo dia praticamente. Outro dia ele estava até no resenha da ESPN, foi legal pra cá. Vida, Abel Pires. Pô, E a gente chega e fica os 3 até a Copa do Mundo. E a gente vai indo, ganhamos quase tudo também pela seleção. Fomos campeão sul-americano, eu sou artilheiro do campeonato sul-americano, vou muito bem. E a gente vai pra Copa do Mundo, mas na Copa do Mundo não deu muito certo não, é outra história de bastidores, se tiver um tempo depois eu te conto. mas isso é em que ano pra contextualizar a galera? Esse sub-17 do Sul-Americano do Mundial? 2001, campeonato Copa do Mundo em Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago. Caramba, hein. Quem era o treinador do Mundial? Sérgio Fari Sérgio Farias, muito bom treinador. Foi em 2001, e você vai estrear no profissional em 2003, né, se não tô enganado.
2003 eu fico praticamente de vez, mas em 2002 eu faço alguns jogos se eu não me engano do Caixão, né, lembra que tinha aquele Caixão? É, esvaziado, tá do São Paulo hoje. Aí ele chamava a gente da base pra poder completar, né. E aí eu fui pra alguns jogos, jogo titular algum jogo também, mas eu só subia pra jogar, treinar e voltava para o juvenil, juniores no caso, né. Essa reda Usa fala, fala. Não, é que a gente já tá falando aqui de 18 anos, né, 17, 18, 19, né, pra estar profissional. Hoje em dia ele já é considerado velho, né, não era diferente, né. E era difícil, cara. A gente subia para o profissional, tinha o Léo Macaé, o Eli Tadeu, o Souza Caveirão, fora o Edmundo, o Romário, o Claudinho. Então, tipo assim, era muito difícil ter chance, assim. A gente tinha que esperar eles serem emprestados, eles irem muito bem ser vendidos para a gente poder ter a nossa oportunidade. E graças a Deus foi o que aconteceu comigo. Aí você fica definitivamente no grupo ali de 2003, né. Isso, aí no na pré-temporada de 2003, eu já ingresso, faço, fico direto, e quando eu não era escalado para ir para o banco ou não ser titular, o Vasco tinha essa situação, ó, quem tiver idade de juniores, não for para o jogo do profissional, mesmo treinando no profissional, vocês descem para poder jogar pelos juniores. Então eu fiz muito isso, fui pra Taça São Paulo, de 2002 para 2003, se eu não me engano, isso. E depois foi acontecendo isso, até ficar de vez e começar a ir todos os jogos, que foi final ali de 2003 e 2004 eu já fico direto, não desço. Mas aí falando de 2003, que é o carioca ali que fica ali transitando entre o profissional e a base ali, é um time já do Vasco muito cascudo, né, cara, com o Marcelinho, com o Pet, com o Marques, né, time campeão carioca, né, com o Léo Lima, Souza, você falou ali, Tadeu, Cadu. É, sim, o time campeão carioca, né, eu faço meu primeiro gol profissional nesse campeonato carioca contra o Friburguês, joguei com o Marques, né, era eu, Marques, Valdir e Pet, a gente jogou o time todo pra frente, se eu não me engano. Essa aí, São Januário é boa bola, né. São Januário. Aí o Russo leva o Russo lateral direito, faz uma jogada pela lateral, cruza na minha cabeça, meu ponto forte era a cabeçada, né, aí eu faço o primeiro gol, né, como profissional, vou lá na Força Jovem, né, ser todo nosso sonho de menino é isso, fazer o primeiro gol e ir lá na Força Jovem. E foi os caras lá na curva? Quê? O gol foi lá na curva da Força Jovem? Foi, foi. Aí eu vou lá de parar. O meu primeiro gol como profissional foi ali, naquele gol, e o último também, pelo Macaé, quando eu jogo contra o Vasco, e sofro um pênalti, bato o pênalti e faço o gol. Seu último também, olha aí. Depois vou até te perguntar, vou até anotar isso aqui, não sabia não. Vou te perguntar depois desse aqui. Então ali, ó, olha o teu quarteto aí, né, Pet, você quer Pet, eu lembro, Pet, Marques, você e podia Se eu não me engano era isso. Eu agora não tô muito eu tenho bastantes anos. esses 4, 3 eram, né. E aí E dali que você tem, essas memórias ali de 2003 ali, que ali é o começo de tudo, né, que você sente que chegou a hora, é tudo ou nada, né, porque tudo que você fez na base, não vai adiantar nada se você chegar ali e fraquejar, né, então no Vasco, a situação do Vasco era engraçada que eles não tinham tanta paciência com a gente da base, assim, sabe, ou você ia muito bem logo, rápido, ou a torcida ia pegar no pé, o próprio clube ia te emprestar para alguns times, foi o que fizeram com a maioria dos jogadores que eram mais velhos que eu, né. E então, tipo, o Léo Macaé foi um dos destaques da base no Vasco, né, jogou comigo quase o tempo todo, ele era um ano mais velho que eu. E no profissional jogou pouco no Vasco e logo o Vasco emprestou. E eu tinha esse medo, né, de chegar aí e logo ser emprestado, eu queria fazer minha carreira ali no Vasco e só sair se fosse vendido, fosse uma coisa boa, para o Vasco e para mim, lógico, né. Então, foi ali que eu senti que era tudo ou nada, me dediquei, fui forte. Em 2004 eu começo a fazer a pré-temporada toda ali e começo a titular o Campeonato Carioca, eu faço o primeiro gol do Campeonato Carioca, Vasco favorito
2003 ainda chega de mundo, né, do Felipe. É bom, o Edmundo. 2003, Mas não tem chance. time 3 eu tipo 2003 eu tive muita pouca chance, muita pouca chance. Cheguei a jogar muito poucos jogos, mas cheguei. E tinha o Regis Pitbull também, tinha uma galera que chega é, 2004, essa falta de paciência você acha que era uma coisa que o Vasco vinha ali na sequência de títulos? Pique grande ali era uma entre-safra, né, 2003, 2004 que tá começando a ir para o dinheiro, né, então, você acha que tinha um pouco essa falta de paciência, era por isso? Porque estava acostumado a vir Vasco no Brasileiro, Vasco Libertadores, que eu acredito que foi isso, né, o Vasco não tinha tanto recurso, né, mais para poder investir em muitos jogadores, botavam a gente assim: "Ó, vocês vamos ver quem é, entre aspas, assim, quem presta, vamos ver quem vai ajudar", e a gente vai pegando pontualmente alguns jogadores, como pegou o Marcelinho, Edmundo, o próprio Pet, o Marques, né, são jogadores de ponta. E foi isso, só que é uma filosofia que pra gente, assim, da base era bom, porque pelo menos a gente ia ter mas ao mesmo tempo ainda tem mais. prazo, mas ia ter chance. E foi isso que foi acontecendo com a gente, né, a galera toda foi subindo, essa equipe 84 estava nessa história nesse período de transição, juvenil, juniores, e logo já foi todo mundo quase um profissional treinar, eu, o Wesley, o Igor, o Daniel, então foi todo mundo logo muito cedo profissional, e ali a gente vai criando um pouco de casca. Esse Daniel eu não tô lembrado qual era a posição dele. Era o zagueiro que jogava junto com o Wesley, pelo lado esquerdo. Esse jogo é, o Daniel joga esse jogo contra o Atlético Paranaense que a gente salva lá, que deve perguntar isso daqui a pouco, o Daniel, ele joga esse jogo todo também. Tá, eu não me toquei que ele era da base, porque ele era até mais velho, assim, tinha sido contratado. Ele era o parceiro do Wesley na geração 84. Toda, desde o começo. Entendi, porque o Wesley começa a jogar ali primeiro, que ele jogou ali contra o Goiás, você joga também, né. Sim, sim, sim. Ele jogos ali, acho que o Daniel não estava ainda, era o Wesley aquele zagueiro mais experiente, o Elton Paulson, se não me engano, né. O Wellington Paul estava lá. Tem Rogério Correia também, enfim. Então, mas 2003 foi mais uma transformação ali sua, né, da base, pegando alguns jogos de profissional, onde você fica mesmo 2004. Que aí, ali eu acho até que tinha até menos de medalhões, né, cara. Isso aqui deu 13,4 tinha Petkovic, né. Tinha. É, e o Pet chega até depois, né. No 2004 a gente começa a pré-temporada com o Geninho como treinador, e eu faço ele inteiro lá no Vasco Barra. Se eu não me engano, os experientes eram o Valdir, né, Beto estava Beto, Ele Leandro, esqueci o nome, Watson Luiz. Robson Luiz chega também. O próprio Alex Alves faleceu, esqueci. É, Hacker. isso. O Rosa lá pro Eurico apresentar ele, você lembra disso? Se ele mesmo. Eu acho que só de experiente, assim, da época, tinha alguns outros jogadores que foi chegando, né, e a gente da base, foi legal, cara, essa pré-temporada foi muito legal, e ali eu fiz uma boa pré-temporada, eu me lembro que o Geninho chegou pra mim, falou assim: "Ó, tu vai ser titular esse começo de campeonato, eu conto com você, gostei de você". Aí eu começo o primeiro jogo contra a Portuguesa, eu faço o primeiro gol com 5 minutos de jogo, passou até na Globo esse jogo ao vivo, o Moraes faz uma jogada, rola pra trás e jogada que a gente fazia sempre na base, né, eu já sabia onde eu estava, eu sabia onde ele ia jogar, eu boto pra dentro do gol, antecipando o goleiro, e ali eu jogo os 3 primeiros jogos, e vou do começo ao fim do campeonato, eu vou nos jogos e foi legal ali. Esse time aí é vice-campeão, né, o Flamengo ali do Felipe, né. Vice-campeão, eu jogo o primeiro ali, tá, eu entro no primeiro jogo, eu que dou o passe pro falecido Coutinho, passo um pivô, ele faz 2-1, aí no segundo jogo porque o Alex Alves tinha chego. O Geninho já tinha falado comigo: "O Vasco não vai contratar ninguém, só vai contratar se for jogador de peso, se for seleção, porque eu confio em você, eu quero que você tenha oportunidade, gostei muito do teu jeito de jogar, e vai começar você e Valdir". Só que no meio do campeonato vem o Alex Alves e eu vou para o banco.
e eu fico no banco praticamente o restante do campeonato todo. E no brasileiro, como o Alex Alves tinha muito problema fora de campo, faltava treino, não sei, mas muita Antigamente também estava muito mal, né. eu tive mais chances, foi, pô, ótimo pra mim, porque o Eurico eu lembro como se fosse hoje, tem uma reunião, Eurico, Isaías, Geninho e Pet. Aí eles falam assim: "Ó, você tá preparado pra jogar? Porque o Eurico quer contratar gente, os cara quer contratar, eu cheguei aqui, falei pra ninguém contratar ninguém, que eu quero que seja você". O Pet também gostou muito de mim, logo de primeira, assim. Aí eu falei: "Não, tô preparado e tal". Então esse campeonato de 2004 brasileiro, onde eu faço 9 gols, né, eu jogo 31 jogos, se eu não me engano. É. Que tudo bem que para aquela época, 2004 ainda o campeonato já ainda tinha mais clubes, né. Lá eram 20, acho que era 24 se eu não me engano. Era mais rodadas. Eu E jogo pas 30 jogos é muito jogo, cara. sem contar que eu ainda me machuco, fico 7 jogos fora, que eu dava torci o tornozelo lá em Curitiba, contra o Curitiba, aí eu perco 7 jogos. Então foi um campeonato que me consolidou e que ali começou me realmente a abrir as portas para mim no futebol, né, assim, chegou muitas propostas pela idade, pelo tamanho, porte físico, muitos clubes da Europa chegou junto, e foi legal, foi assim, foi um momento que, realmente eu vi, agora que eu consegui, vai dar certo. Agora você tá no esse time de 2004 era o que você falou, garotos, né, e algum outro medalhão, né. Pet, o Alex Alves ali no o Valdir acho que vai embora, né. Vai embora no segundo turno do Brasileiro, se eu não me engano. Aí vem o Muriqui, eu jogo muitos jogos com o Muriqui. Daqui vem já tinha jogado, né, depois tinha sido vendido, volta, né. Sim, acho que ele estava emprestado, se eu não me engano. Era. O Muriqui também vinha como salvação, né. Isso, era garotada, pô, o Igor, né, jogador de volante, né, Coutinho, Denis, sim, Coutinho, Claudemir, Diego na esquerda. já não tinha mais Russo, já não tinha mais aquele medalhões, né. Não, não tinha, era a gente. Era o Fábio da cabeça aí no O Fábio joga quase 2004 todo. No último Nos últimos jogos que tem aquela situação da justiça com ele, ele não joga os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. quase que a água ali vai embora, né, meu, faz o campeonato ali pra gente. Que entra um goleiro, cara, aí já vai até comentar esse jogo, entra goleiro que não tinha nem jogado ainda, cara, temporada. O Everton, se eu não me engano. Agarrou agarrou muito no último jogo, pô. Jogo da vida do cara ali, né. Então aqui em 2004 teve 31 jogos, faz ali 9 gols, né, pra quem quiser ver no YouTube, e não é só gol de cabeça não, gol bonito, gol de girada, assim, gols de procurando espaço, boas finalizações, gols com rede social, esse gol ia estar espalhando, assim, semana a semana, né, na Já o gol mais contra o Goiás, né, que é o que abre logo o vídeo, né, que eu mato no peito e dou uma girada ali na meia-lua, bola vai de primeira no alto, tipo um voleio, né. Foi bastante bonito esse gol. e no Goiás já tinha feito no ano passado, 2003, naquela goleada da chuva, Também chuva, é aquele 6-4, né, do Marcelinho. Ricardo Buch tá, Foi jogão, cara, foi engraçado esse jogo, foi bom, né. aquela cara, a batida de falta dele eram muito diferentes. É, Tem uma história engraçada que o Antônio Lopes na época, ele: "Ó, quero que você chute a bola na mão do Fábio, pra gente treinar o contra-ataque, pra defesa sair". Aí estava a barreira do time titular assim arrumada, todo mundo ali arrumado, aí vai jogar a bola na mão do Fábio, para o Fábio lançar, encaixar ela e lançar. O Fábio não conseguia agarrar a bola, que ela veio com muito efeito, aí ele só espalmava, aí eu não conseguia encaixar direito, aí perdia muito tempo, porque o Antônio: "Pô, o Marcelinho, chuta a bola devagar pra ele pegar". "Pô, professor, eu tô nem botando muita curva e tal", a gente ria pra caramba, que a bola dele era habilidade, ele botava já era difícil pro Flávio pegar mesmo com o Marcelinho botando de um jeito chutando na mão dele, porque via muito efeito, porque na verdade não era ele agarrar, não era gol, mas tinha que encaixar rápido, ele não conseguia encaixar rápido, tinha que fazer 2 tempos, né. Era engraçado, a gente ria pra caramba. e Anderson, nessa fase aí 2003, 2004, é que tem ali Léo Lima, né, tá. Como é que era o menino ali que ia ali, você era solteiro e tal, mas como é que é essa tem que ser um jogador profissional, mas ao mesmo tempo tinha que se divertir. Como é que tu lidou com isso, cara? Foi difícil? Como é que Assim, eu sempre fui um cara muito tranquilo, assim, eu
se conto nos dedos, nunca faltei treino, nunca cheguei: "Ah, eu vou beber e no outro dia eu vou treinar", não vou beber. Eu sempre fui um cara muito centrado, porque eu queria muito o meu sonho, sabe, que era ser jogador de futebol. Eu depois até tomava minha cervejinha, nunca fumei cigarro, nunca gostei. Até hoje eu nunca provei, nem quero, nem vou provar, vou morrer assim. Mas assim, eu tinha muita consciência do que eu queria e isso me ajudava. E eu via assim, um futuro, sabe, assim, a gente não eu nunca passei necessidade, meu pai e minha mãe nunca deixaram eu passar necessidade, mas eu não tinha uma vida de luxo, assim, não tinha tantas coisas boas, assim, como eu queria, como eu sonhava. Então, eu quando eu tô ali, é a minha única chance de melhorar de vida, de ter uma casa legal, de ter uma segurança melhor para minha família. Então eu tinha esse sonho, e eu me dedicava muito a isso, sabe. Então eu abria mão de algumas coisas, me diverti fala: então você não saía, você não se divertia?" Me divertia, mas quando tinha folga. Por exemplo, jogava no sábado, no domingo é folga, domingo eu vou para o meu pagode, vou tomar uma, 2 cervejinha, que eu gostava de tomar minha cerveja. Não muito, mas gostava. E sim, eu me concentrava muito, né, sabe, nessa situação de virar jogador de futebol, de conseguir vencer na vida. E eu acho que eu consegui lidar bem com isso e consegui chegar longe. É, porque a gente não tem nem notícia, né, assim, de um problema extracampo. E legal. E nessa época, assim, o Eurico, como é que era o Eurico ali com os jovens? Ele dava conselhos ou dependia do jovem ali, ele vinha mais comercial? Como é que era o Eurico com você? Ah, comigo era um paizão, assim, super legal. Eu fui algumas boas vezes lá na sala dele conversar, porque até nesse período de 2004 teve muita coisa, assim, graças a Deus, assim, pelo campeonato que eu fiz, teve muita proposta, assim, era todo dia uma coisa nova, e eu queria ir, aí ele falava: "Calma, isso aqui é pouco ainda, não vai não, vamos ver", não sei o quê. O próprios times do Brasil, por exemplo, o Grêmio, se eu não me engano, cai pra segunda divisão, e o Cruzeiro, eles me queriam para jogar a Série B lá no clube deles, e eu não fui, não deixaram: "Não, vai jogar a Série B, joga aqui comigo". Você falei: "Pô, doutor, mas", porque em 2005 ele traz o Romário, né. Ah, isso tá falando no final ali da temporada, né? Isso. É, quando acaba o Brasileiro 2004 eu vou muito na sala, praticamente que tô quase toda hora. O tipo, era o Eurico seu empresário. Não, eu tinha um empresário, era o Zé Renato, ele também tinha muita influência no Vasco, né, ele fazia muitos os contratos ali de jogador de vendas e saídas, assim, ele gostou muito do meu futebol, sempre esteve do meu lado, então eu acabei ficando com ele, gostei dele, virou meu amigo também. Então todas as vezes que eu saí do Vasco foi por ele, algumas outras vezes que eu saí foi por outros empresários, mas ele intermediou a maioria das vezes, né. E foi sempre foi muito bem como pai, falava: "Ó, você tem que ter calma, tem que ter calma. Romário vai jogar dentro de casa, mas ele não vai viajar para fora. Então você vai jogar quase todos os jogos fora e aqui alguns jogos no Rio também. Preciso de você aqui, fica calmo que eu vou te vender na hora certa". E acabou que foi o que aconteceu, assim, todos os conselhos que ele me deu, eu Aquele que fica é mais boninho pelo menos, né? por essa situação do Romário, né. Tanto é que no Carioca, como o jogo é todo no Rio, ele fala assim: "Ó, te empresto do Carioca, vai lá, vai viver teu sonho de passar na Europa, até bom pra tu ver". Aí eu vou para o time na Espanha, o Córdoba, que pagou um bom dinheiro na época para o Vasco, de empréstimo, e o salário também meu aumentou, né, por ter ido pra estar ido pra fora, e eu fico lá 5 meses nesse time da Espanha, pra voltar para o Brasileiro, onde é a estreia do Renato Gaúcho. Quando eu volto, volta eu e Renato no mesmo dia. O Renato se apresenta, eu me apresento também. E você mesmo na Bordo era a primeira divisão ou segunda? Era a segunda da Espanha. Depois divisão, é um time histórico lá, time bom. Certo. Verdade, você vai faz um bate-volta, né, o Paulo, mano. Sim, sim. Mas então o Eurico sempre querendo te mostrar um caminho ali que você ia ter, ele vislumbrava ali, segurando, falou: "Cara, vai ter coisa melhor aí", tanto que a gente vai até chegar com o Dinamo Zagreb, assim, realmente foi bom, né, pra você ter Sim. ficado ali, né. E sem contar, sempre quando tinha que aumentar o salário, teve uma vez que eles ofereceram um aumento para o Moraes, para o Igor, pra mim e para o Wesley. E para o Coutinho, se eu não me engano, os 5, era o mesmo contrato.
Só que o meu era menos. O dos 4 era igual, o meu era menos. Aí eu fui lá nele, falei: "Poxa, doutor, por que que o meu é menos?". "Ah, porque nesse momento tu não tá de titular absoluto, tem o Romário, tem a galera". Eu falei assim: "Pô, mas eu subi junto com os meninos, fiz tudo que o senhor me pede eu escuto, faço. Pô, me ajuda aí". "Ô, você é fogo". "Caramba, tá bom, Isaías, bate o contrato dele". Aí a gente foi até meu pai que foi lá conversar com ele na época, meu pai: "Poxa, você faria isso, você não brigaria por uma coisa melhor para o seu filho e tal?". Conversou com ele pra caramba na época. E deu certo, ele me deu o aumento junto, me deu o aumento não, me pagou, pagava para os meninos. Era um pouco a diferença, mas igualou, né. E foi legal. Então, assim, comigo, os próprios filhos também sempre foi muito legal, até hoje eu tenho amizade com o Álvaro, e vi a série dele também, gostei pra caramba, é uma família que eu gosto, tenho respeito. Que bom. E nessa época aí era o Isaías, né, ou o Johnny também mata? Só não? Quem? Paulo Angione? Peguei ele no Rodrigo? Não. Então era o Isaías, que era o homem de confiança, que era o do futebol, era só o Eurico ou tinha Zé Luiz da Van, táxi? Zé do táxi, esse aí. gostava de mim também, gostava de mim. Tu entendia o português dele? Era enrolado ali, né. Falava não, entendi, gente boa, me ajudava pra caramba. É, todo jogo ele vinha falar comigo: "Preciso de um gol hoje, hein". Falei: "Tá, vou tentar, vou tentar". Era um cara. Ele era craque. Sanito. E nessa hora aí que você falou desses 4, o Moraes é que tem um desentendimento, né, ele acaba saindo, né. Isso, porque parece hoje eu posso até falar o valor, na época ele oferecia esse contrato pra gente de 5 anos, que era primeiro ano 10.000, segundo ano 20.000, terceiro ano 30.000, quarto ano 40.000, 5 anos isso. Só que a gente não ia ficar 5 anos ali, a gente ia jogar o primeiro ano, ele ia tentar vender e tal. Foi o que aconteceu até comigo, com a Mauri. O Moraes já tinha uma proposta do Atlético Paranaense de 30.000 e bateu o martelo: "Ou eu pago os 30 ou eu vou pra lá, vou botar na justiça", não sei o que ele arrumou. Aí eu sei que ele foi para o Atlético Paranaense pra ganhar 3 vezes mais que o Vasco estava pagando. Não sei o que que deu, parece que ele teve que voltar depois. Escutou todo, jogou dando discípulo lá. Mas já teve essa situação mesmo, mas o contrato nosso era esse. O Eurico conseguiu fazer de um jeito que ele não jogasse, cara, ele foi antes da transferência, acho que ele foi para o Cruzeiro, acho que lá no Cruzeiro ele não só ficou treinando, o Vanderlei queria ele. Acho que ele chega a jogar alguns no Atlético Paranaense ou outro, mas o Rio consegue trazer ele para aquele Brasileiro de 2005, Sim, né. sim. A carreira do cara estava parada. Isso. Ah, entendi. Então ele fazia meio que uma tabela, assim, né. Ó, isso é curioso, né, independente se tu é atacante, vai fazer mais gol, tu é mais valioso, ou se tu é zagueiro, tu vai ter ali baseado nisso. Eram os outros jogadores, eu sei que pra nós 5, se eu não me engano, ó, eu, o Wesley, Coutinho, Igor e Moraes. É, nós 5 foi esse. Isso que ele na época eu tenho quase certeza que foi isso, que a gente subiu junto pra SAF, só que o meu ainda era menos. Aí eu falei: "Não". Aí os 4 assinando, eu falei: "Eu não vou assinar não". Aí fui lá nele, aí deu certo. Mas na você faria isso com O pai foi também depois. Aí deu certo. que bom, que bom. E aí desse brasileiro de 2004, então o brasileiro que a gente teve muita dificuldade, né, cara, porque, a 2003 a gente no final também tem uma dificuldade, né, eu me lembro, o Henrique também já salva a gente ali, o zagueiro, mas 2004 não, 2004 ali, cara, foi a primeira vez que eu tive medo de um rebaixamento, não sei se vocês tinham, porque assim, a gente chega naqueles os 2 jogos era Atlético Paranaense, que era o líder até então, e o Santos que era vice, os 2 disputavam o título. Eu falei: "Cara, a gente vai conseguir uma vitória". Pra mim era improvável ganhar dos 2 assim, né. Que tu lembra dessa semana, cara? Eles também ficaram preocupados, como é que foi o Eurico, a mobilização do Eurico pra esse jogo? Eu lembro como se fosse hoje. A gente já era o João Santana, né, treinador, e ele estava dando muitas eu voltei de contusão do jogo de Curitiba, ele estava dando muita chance para o André Lima, que também era um grande amigo meu que tinha na época, né, mas Cidadania estava ali, né. esse campeonato eu joguei mais jogos que ele, tinha mais gols que ele. E o João Santana acreditou muito nele. Sendo que no jogo do Corinthians, que era o antepenúltimo jogo, né, ele toma de 3-0 lá logo, aí ele me bota no finalzinho do jogo.
Aí eu faço uma fumacinha lá, até o Júnior, meu irmão também, eh, também é nascido e criado lá em Auma, onde eu fui nascido, né. Júnior Volante? É isso. Ele é muito amigo da família também. E aí a gente ele faz o gol e a gente faz 3 perde 3-1 lá no Pacaembu. Eu dentro no ônibus, cara, senta do meu lado o Eurico e não sei se me engano era o Euriquinho ou o Álvaro, agora eu não me recordo. Só sei que ele fala assim pra mim: "Ó, se prepara", isso no domingo depois do jogo, à noite, no ônibus. Já sabia que até a semana, né? "Se prepara que você vai jogar contra o Atlético Paranaense em São Januário". Eu falei: "Pô, mas já sabe que eu vou jogar?" Não, acabou o jogo, já teve uma reunião, conversamos, a gente vai botar o pessoal que jogou mais jogos, tá mais cascudo pra esse jogo. Falei: "Tá bom". Aí começou a semana, cara, o João Santana armava o time lá pra fazer os treinos tático e tal, sempre com 9 jogadores, 9 jogadores, nunca me botar nem eu nem os outros atacantes. Falei: "Caramba, como é que eu vou jogar se eu não tô treinando com o time?". Aí tá, chegou na sexta-feira, o Alci falecido Alci Portela, eu falei: "Ô Alci, sexta-feira já, eu nem treinei ainda com o pessoal, quem vai jogar essa posição? Vai ser você. Só que o João Santana só tá treinando a marcação, se a gente achar um golzinho lá, já tá bom pra gente". E vim: "Pô, socorro, velho, você vai jogar sozinho lá na frente". Falei: "Pô, tá bom". Aí essa preparação foi legal, o Eurico botou o ingresso R$1, né, pra lotar o estádio. E o João Santana fez a preleção, assim, a preleção mais maneira que eu vi em toda a minha vida. Foi uma das preleções, assim, que até hoje me arrepia, porque o Atlético Paranaense, se ganhasse, eles iam decidir em casa e já praticamente com o time que estava rebaixado, se eu não me engano, eles iam ganhar, eram campeões, eles estavam com 2 pontos na frente, né, Pô, ia pegar o Botafogo que estava ali no canto, né? e acabou que eles fizeram uma semana e botaram: "Vamos jogar com camisa dourada de campeão, vamos não sei o quê, vamos atropelar o Vasco". Cara, ele chega no aí eu vou te contar o bastidor do jogo, né, eu chego no vestiário, tem um monte de jornal, assim, colado nas paredes, colado, assim, com a Atlético Paranaense esnobando a gente e tal, e uma carta em cada cadeira. Cara, era a carta da família, assim, cara. Aí meu pai falando, meu irmão, minha mãe, ó, independente de qual e das chegadas, aquela torcida toda batendo no ônibus, vibrando com a gente e tal, arrepiado. Caramba, eu falei assim: "Minha irmã", aí tipo assim: "Ó, fica tranquilo que se der tudo errado, a gente vai estar aqui te esperando, te amamos e tal", aquela sabe, aquela palavra de Cada jogador tinha uma cartinha personalizada. da fami da família. Pô, já te dá aquela energia, né, a torcida gritando, aí te põe a aquecer. Dentro do campo, eu lembro como se fosse a torcida gritando o nome de todo mundo, "é hoje, é hoje". Aí a gente vai pra reza, cara. Aí o João Santana é engraçado, pô, ele fala assim: "Ó, a torcida toda tá aí hoje pra acompanhar mais uma derrota nossa, né, porque os caras já falaram aí que é campeão, já vieram com camisa dourada, não sei o quê, não é isso? Alguém quer falar alguma coisa?" E todo mundo calado, entendendo nada. Aí ele: "É, o caramba!" Pegou todos os jornais assim, cara, jogou no chão, começou a pisar no meio da roda. "Todo mundo pisa nos caras e tal. Meu irmão, ninguém sai daqui vivo e tal, a gente vai ter que ser campeão, ganhar esse jogo de qualquer jeito". Meu irmão, a gente entra no jogo, pô, os caras do Atlético Paranaense não entenderam nada. Eu lembro que o Marinho me marcou, né, o Marinho no zagueiro alto do Atlético Paranaense. "Ô, caramba, por que que vocês estão jogando assim logo hoje? Vocês não jogaram nunca assim". Falei: "Meu irmão, hoje vocês não saem daqui ganhando o jogo de jeito nenhum. Hoje esquece". Aí eu lembro que no final o Henrique faz o gol, né, de bola parada. Eu jogo esse jogo todo, eu acho que eu nunca dei tanto que eu num jogo foi o carrinho, dei mais carrinho que a minha carreira toda. Dei dava pra o jogo, né, cara. De porque eu acho que pelo menos o empate já servia, não matematicamente, mas já era ok, né? Isso. Assim que a gente ganha. Parou pra não tomar, que era, pô, então, o goleiro ia ser o primeiro jogo, né? Ou o segundo, ele vai ser o curso. Eu lembro que ele estava até na dúvida quem ia agarrar, né. Acabou que foi o Everton que foi agarrar. A torcida estava tão em cima, qualquer bola no meio do gol, a torcida: "Everton, Everton", a torcida ficava loucura com o goleiro, cara, pra dar moral pra ele, né. Nós vamos com 3 zagueiros, 3 volantes, porque sei que foi
Eu e Pet lá na frente, aí no segundo tempo até o João botou o time um pouquinho mais pra frente, ele bota o Marco Brito pra jogar lá comigo na frente, no segundo tempo. E foi um jogão, assim, cara, foi um jogo, assim, dos jogos mais maneiro que eu joguei. Não fiz gol, mas com certeza eu deixei meu mais que 100% ali. Aí quando acaba o jogo, a gente tá lá no vestiário na banheira, o Eurico chega e aperta a mão de todo mundo, aí aperta a minha mão, ele: "Dá um abraço aqui", eu falei: "E ó, hoje foi do caramba, hein, gostei". Aí eu falei: "Não, valeu, feliz que o time livrou". Aí pagou um bichinho gordo pra gente também. Foi até na pizzaria do Pet depois, aí pagou um bicho legal, a gente foi comemorar. Você tinha tido antes? Já. Aí contra o Santos eu nem fui jogar, entendeu, porque nem eu nem o Pet, porque eu ia fazer uma operação no na gengiva na época, né, e o Pet também já o time já tinha livrado. Aí o Isaías: "Vai fazer tua operação, tá de férias", Pet também dá surto tem que ver. Ainda mais o Eurico, ele deve ter estado presidente do Atlético na época, o Petralha. Pô, o Eurico tinha muita coisa ali com o Atlético Paranaense e o jogo seguinte era para o Santos, Santos conseguiu o título. Ele deu as 3. Até a mãe do Robinho estava sumida, apareceu, eu falei: "E hoje vai ser fogo pro Vasco ganhar". Aí eu sei que eu vi o jogo já em casa, operado, deitado, mas foi maneiro, foi um ano legal, esse ano aí foi maneiro. Pra cara. E nesse ano o Pet era um cara que jogou demais, né, cara. Se bobear deve ter sido um dos melhores jogadores brasileiros. Eu lembro de um jogo, não sei se você estava, Vasco e Curitiba, cara, que ele bate o escanteio e tentava fazer gol limpo, né. Aí a bola vola pra ele, sabe, ele sofre o pênalti, cara, Esse jogo que eu me machuquei, pô, foi esse jogo aí do lá em Curitiba, foi ganhamos de 1-0 gol de pênalti dele. 1-0. Gol de pênalti dele, que ele mesmo bate o escanteio, ele mesmo pega o rebote do escanteio e ele sobe do pênalti e ele faz o gol de pênalti. Eu falo pra todo mundo que de jogar junto, não da história, né, de história, que eu joguei alguns jogos com o Romário, joguei com o Edmundo, com o Modric, né, que deve chegar daqui a pouco ali aí, mas de jogar junto, assim, o Petkovic foi o melhor jogador que eu joguei, eu falo isso pra todo mundo. De habilidade ali, do que via, que ele conseguia individualmente produzir, né. Ele magrinho, parecia que tinha mais força que todo mundo, era um cara do caramba. Eu falo isso pra ele quando eu vejo ele no showball da vida aí, essas coisas que a gente joga, eu falo: "Que nem você não teve não". Então, assim, e desse time que era muito jovem, e era a liderança ali? Era o Henrique, que já tinha mais experiência? Quem que Era o Pet, era o Pet, o Valdir no começo, porque ele fica quase o ano todo, sai no final, o Henrique que chega depois, essa era a liderança, assim, né, maior, era os 3. era Claudemir já, né, Diego, os volantes eram o Garô, Igor, Isso. então era muito garotos, né, que era cara, você porra, que jogo esse aí, cara, contra o Atlético Paranaense. Inesquecível. E isso aí vai ele é prefeito lá no Brasileiro de 2005, que a gente vai começar a falar agora, né. Primeiro, o Carioca, se a gente começa a jogar com o Romário, acho que ele já começa o Brasileiro? O Carioca 2005? Começa, começa. Eu faço a pré-temporada 2005, aí fica essa situação de eu ir todo dia na sala dele. A pré-temporada de 2005 foi em São Januário, a gente fez em São Januário mesmo, que o Vasco tinha acabado de fazer um hotel em São Januário, e a gente dormia lá, treinava lá. E todo dia acabava o treino, eu ia lá nele lá. Às vezes cansado, que era muito treino físico, pré-temporada. E vamos aqui ter um negócio pra gente conversar. Aí o Zé Renato sempre estava lá, e acabou que no dia 30 de janeiro, a gente decide ir pro Córdoba. Eu me apresento lá no último inscrição. É porque, se eu não me engano, o Alex Dias também ele chega era um pouco depois que tem o embrolho ali do Fábio, né, e aí o Vasco consegue fazer o Alex Dias, que estava ali no Goiás, depois do Cruzeiro, enfim, aí ia ficar sem opção, né. Sim, sim. E Chegou, né, para o Rio. Mas o contrato era só 6 meses ou porque o Vasco começa mal o brasileiro, aí ele te adianta? o combinado era esse, tinha algumas situações de venda, só que ele não era o valor que ele queria ainda. E o que que ele falou? "Do brasileiro eu vou precisar de você, o Romário não vai jogar todos os jogos, pela idade, né, e principalmente fora, essas viagens longas". Aí ele fala assim: "Vai lá, se já com passe fixado, né, se eu vou muito bem lá, o clube paga quiser me comprar, paga um valor muito alto", que era o valor que o Vasco queria, se eu não me engano, era 1,5 milhões. E a gente eu te vendo. Se não comprar, porque dificilmente clubes assim
compram, né, quem compra mais é os maiores clubes, né, lá fora, né. E você volta e vai jogar o brasileiro comigo aqui. E vamos embora. E eu vou lá na Espanha, time cheguei lá, cara, quando acabou o primeiro turno, o time tinha 11 pontos, de 19 jogos fez 11 pontos. E aquele time não ia cair. A gente faz o segundo turno que contratou uns 10 jogadores, 10 a 12 jogadores, a gente ganha quase tudo. O segundo turno nosso é como fosse o campeão, a gente ganha tudo. Sendo que no último jogo a gente não no penúltimo jogo a gente cai. Só que o clube gostou tanto de mim, tipo assim, em 13 jogos eu fiz 8 gols, 7 gols, não lembro agora. Aí eles falaram assim: "Ó, faz o seguinte, nós vamos te comprar e vamos te botar no Braga", até pô, eu moro aqui do lado de Braga hoje em dia, né, pra tu ver como é que é o destino. "Eu vou te comprar, você vai jogar no Braga pra quando a gente voltar pra segunda, você voltar pra cá, mas o valor não vai poder ser esse". Aí chega em São Januário lá, o valor não era o que o Eurico queria, falou: "Ó, não vou te vender. Você quer ir?" Eu falei: "Pô, não sei, pra jogar no Braga e ser comprado por um outro clube", já estava me adaptado lá, me adaptei bem no Córdoba, pra ir pra outro time, pra depois voltar. O que que tem mais aí? Pô, cara, assim, por você ter ficado 5 meses lá, tem o Hertha de Berlim. Porra, Hertha de Berlim me interessa, era uma outra prateleira. Vou pra Berlim, chego lá em Berlim, vai contratar, não vai, vai Zé Renato pra lá, vai contratar, não vai, não vai, o valor é esse, a Babas tem que diminuir, porque o cara quer ser mandado embora, não foi. Aí o Eurico falou assim: "Cara, olha só, entra no avião aí com o Zé Renato, vem embora. Esse clube tá me enrolando muito. Depois eu vejo o que eu faço na justiça aqui, se eu cobro eles", porque tem pré-contrato, tem tudo, né. Eu volto pro Rio, aí ele fala assim: "Ó, acabou, tá resolvido. Vai jogar o brasileiro aqui comigo e os jogos que o Romário não jogar, você joga, e depois a gente vê o que vai fazer. Eu te prometo que se for uma coisa legal, eu te vendo no final do ano". Eu falei: "Tá bom". Aí eu jogo. Fez claro. Tu volta com o Renato naquele primeiro jogo, então tu não tá nem naquele 7-2, né? Não, o Renato estava no 7, tu não tá no da aqueles jogos lá, Dário Lourenço ali no início, né? É. Não, mas eu volto com o Renato já. E o 7-2 eu jogo, eu faço um gol no 7-2. Cara, espera aí, o primeiro jogo dele, Pre pre primeiro jogo da Santos contra Vila. Eu faço um gol e dou um passe de chaleira para o Fernandinho. A gente vira o jogo pra E eles começam perdendo 2-0, né? Isso, a gente vira o jogo pra 3-2, eu dou faço 2-1, dou um passe de chaleira, assim, bonito pra caramba para o Fernandinho, a gente empata, e o Ale não, o Alex Dias no finalzinho faz 3-2. Aí a gente volta para o Rio, aí o Romário joga, eu não jogo, aí vamos pra jogar contra o Atlético Paranaense 7-2. Eu faço um gol daquele 7-2. Ah, não, espera aí, então você jogou essa virada que era a estreia do Renato, né? Então Isso. o Darius foi demitido uns jogos antes contra o Flamengo, né, que a gente perde ali, né, pode estar ali na zona de rebaixamento ali, nesse momento. Então a gente vai do o Santos já meio que com uma derrota, assim, né, então, o Santos muito bom naquela época, né, o Santos estava se disputando ali, título brasileiro. Consegue essa vitória de virada, porque um gol teu, um passe, o gol do Alex Dias jogando muito, e o jogo seguinte ia ser São Januário, né. Eu não tenho a qual eu sei que eu não devo ter jogado, não lembro. Só sei que depois Eu sei que depois é Atlético Paranaense e a gente perde lá de 7-2. Cara, esse daí, esse tu começou o jogo? Jogos Aqui, ó, aqui, ó, Santos 2, Vasco 3, 20 de julho. Aí depois ele joga em casa com o Corinthians. Aí o Romário e Moraes fazer gols, aí só que a gente perde 3-2 também. eu acho que eu entro um pouquinho nesse jogo, finalzinho. Finalzinho aqui. E aí sim vem o jogo contra o Atlético Paranaense, dia 27 de julho. Então é a mesma semana, Santos, Corinthians e Atlético Paranaense lá. E esse jogo foi mais titular, então. Isso, começa de 2 jogos da Globo, esse do Santos e do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. E aquela época ali o Vasco estava trocando o goleiro. Cada 3 jogos trocava o goleiro, né? Na época o Wellington, né, veio o Wellington, né, que era amigo do Romário, o Romário tinha indicado. Gente boa, conheci ele na época também, não tive mais contato, mas a gente virou. Melhores goleiros de futebol já aqui, cara, depois que você saiu de Portugal. Já vi Sim, ser.
história desse Wellington, pô, eh, ele tá nessa fatídica noite aí que, cara, ali como é que foi esse dia, cara? Essa noite depois Foi ali? foi ruim. O Renato chegou no próprio vestiário do Atlético Paranaense, botou todo mundo no chão e deu um esculacho em todo mundo. Eu nunca mais esqueço isso. Ele falou: "Você fez gol? Jogou nada, não jogou nada, me encostou na bola. Ninguém aqui jogou bem, ninguém". Aí o Alex Dias estava também, eu falei: "Pô, nem o Alex Dias vai falar que jogou bem", porque eles eram muito amigos, né. Sei que ele, cara, pegou pesado com todo mundo ali. Foi feio, foi feio. Imagina o Renato, né, vencedor, cara, pô, pegar, cara, a maior derrota, provavelmente a maior derrota da história de todo mundo aí de profissional, né, a maioria ali, né, principalmente, tomar de 7 num jogo, acho que do Vasco até então é maior, né. Eh, e e ali o Eurico também estava? Você só lembra do Renato? Nesse jogo do Atlético Paranaense, o Eurico não falou nada. Se ele tá eu nem lembro se ele estava no estádio, cara. Eu não me recordo de ter visto ele lá não. Mas o Renato pegou pesado com a gente, isso eu me recordo bem. E aí vocês, depois desse jogo, vai para o jogo contra o São Caetano, lembra disso? E aí ele bota o Roberto no gol, enfim, já era, acho que já era terceiro, quarto, goleiro nosso, começa com, não sei se tu já estava, começa com o Elivel, como que era um goleiro pequenininho, aí depois vai para esse Eliton, depois vai para o Roberto, que vai até o final do Brasileiro. Eu acho que Eu a essas 3 goleiros ali. eu acho que esse jogo do São Caetano eu fui até expulso, o Vasco estava perdendo de 2-0, o Vasco estava perdendo de 2-0, aí o Renato me bota, aí bota eu, Romário, o Alex, todo mundo lá na frente. Pô, eu entro nesse jogo pegando fogo, mano. Foda. Começa a brigar. E Abedi, Fernandinho e Alex Dias. Vamos ver. Eu fui expulso esse jogo. Lembro como se fosse hoje. Foi a única vez que eu fui expulso e fui abraçado. Nessa Esse Vou te contar, porque eu entrei num jogo time do Vasco paradão, eu tinha muito isso, né, eu sempre fui muito energético, assim, peço ligar. Toda vez que tá muita confusão, eu começo a brigar com o zagueiro, começo a fazer a opção de coisa, sou meio maluco. Aí o Medina gritava: "Bora, não sei o quê", estamos com o Romário, gritando com todo mundo, assim, incendiei o jogo, né. Aí, pô, acabou que viramos o jogo, quando a gente faz o 3-2, aí eu falo para o Romário: "Ó, ele vai sair a bola, eu vou dar um carrinho nesses caras, vou tomar um cartão amarelo pra te ganhar tempo". E na época não tinha esse negócio de dar muito tempo de acréscimo, eu tô claro isso. juiz doido pra acabar o jogo, porque São Januário, nem o juiz gostava de apitar lá, queria mais que a gente ganhasse mesmo. Meu irmão, a bola saiu, bluf, deu uma voadora no cara. Eu falei: "Pô, vou tomar um amarelinho", o juizão veio com o vermelho. Aí fiz uma confusão, um zauê lá, não é pra ser expulso, direto. Foi isso. Tô direto na lista do amarelo. Aí fui andando, pô, a torcida do Vasco pegava no meu pé pra caramba, né, me vaiava direto e tal. Aí eu fui andando, andando devagarzinho, passando pela torcida, a torcida tudo me aplaudindo. "Anderson", aí eu falei: "Pô, fui expulso", e eu sei que quando eu saí do campo, o cara ia bater a falta, o juiz pipi, acabou o jogo. Caraca, aí cheguei no velório, pô, quando o time ganha até a expulsão é boa. "Caraca, tua expulsão foi boa, não sei o quê, ganhou tempo", falei: "É". Aí todo mundo me abraçou, foi maneiro esse jogo, até o Romário, foi uma das poucas vezes que ele falou comigo. Ele falou assim: "Gostei de você hoje, hein. Valeu, é isso aí, tem que ser sempre assim". Eu falei: "Tá bom, valeu, baixo, tamo junto, tal". Foi maneiro. Jogo que eu fui E expulso, ó. eu fui expulso, né, você vê, né, semana antes, fazia gol ali, mesmo no 7-2, todo mundo é um merda, né. Aí no outro jogo ganha, você é expulso, mas só o resultado é muito soberano, né, na história. Isso 2-0, né. Era um jogo que estava aberto. vendo, a gente vira faltando 20 minutos pra acabar, era uma derrota ali, e com o Caetano, que muita gente vai ver mais nova não sabe, o São Caetano naquela época fazia ótimos brasileiros. Sim. Juninho tinha investimento, tinha dinheiro. Então ia ser mais uma derrotinha. E essa relação sua com a torcida, como é que foi, cara? Porque tu era o cara que era cobrado pra ter que fazer gol, né, aí tinha aquelas vaias ali, né, quando não fazia gol, que sempre esperava. Como é que foi essa relação de amor e carinho e vaias com a torcida do Vasco? Hoje tudo pensamento tudo, né, mas como é que é solar isso? Sim. Pra mim era triste, porque eu sou vascaíno pra caramba, né, minha família toda é vascaína, meu avô é vascaíno doente, meu pai me levava para os jogos do Vasco sempre, eu criança, eu e meu irmão, a gente realmente é vascaíno. E todo qual era o meu sonho? Pô, um dia que essa torcida grite meu nome e tal.
E, assim, como eu te falei, não tinham tanta paciência com o pessoal da base, né. Então o jogo que eu fazia gol, pô, era show de bola, eu conseguia ainda a torcida me elogiar, gritar meu nome, me apoiando. Os jogos que eu não fazia gol, por eu ser alto, por eu não ser um cara tão tecnicamente, assim, nota 1000, né, apesar da altura ainda conseguia fazer boas jogadas, mas é mais difícil, eu não tenho a habilidade que o Moraes tem, que o Pet tem. Eu tenho outras coisas que também ele não tenho. Então, assim, é complicado e a torcida não tem muita paciência com isso. Só que eu não, o que que eu pensava? Eu entrava no campo e falava: "Cara, eu tenho 45 minutos para fazer um gol", que era o meu primeiro tempo. Porque no intervalo, se a torcida vai me vaiando muito, o treinador vai me tirar. Tinha alguns jogos que tiravam, tinha alguns jogos que eu fazia o gol e tinha alguns jogos que o treinador não tirava. Pô, não me tirou, tenho mais 15 minutos para fazer o gol. Aí quando saía o gol era mil maravilhas, quando não saía: "Ei, Anderson, vai para aquele lugar", a gente ia para casa, botava a cabeça no travesseiro: "Ó, vamos descansar que amanhã é outro dia, tudo começa de novo", e foco na missão, no sonho que é ser jogador de futebol e vencer na vida. Mas era uma coisa que vocês conversavam ali dessa geração aí, da base, né. Todo mundo ali sofria, né, assim. Chegava chegava uma hora que já era meio que eu já estava até acostumado, assim, foi o que eu te falei, eu pensava: "Eu pra eu reverter isso é só eu fazendo gol, só eu fazendo gol". Tem um jogo contra o Cruzeiro que a gente vira e eu faço o 2-1. Aí eu vou na torcida e faço assim, né, mas não falo nada, te juro, só faço isso. E esse dia estavam o Cruzeiro sai da frente, estavam pegando muito no meu pé. Essa aí esse gol sai, essa foto sai até na capa do Globo do outro dia, muito, muito maneiro. Acaba o jogo, eu vou dar entrevista na Sport TV e tal, aí a primeira pergunta: "Pô, por que que você botou o mão no ouvido, tá querendo brigar com a torcida?" Eu falei: "Jamais, eu nunca vou brigar com essa torcida que eu tanto amo, que eu faço parte, que eu fui vários jogos da Força Jovem ver o Vasco jogar como criança e torço pelo Vasco, só que eu queria um dia só que quando eu fizesse o gol, eu estivesse bem, eles gritassem meu nome me apoiando. Quando eu estiver mal, não tem problema, pode me xingar, estão certos, estão no direito deles, pago ingresso, tem mais que me vaiar mesmo. Mas quando eu estiver bem, me apoiar, porque meu sonho é estar bem aqui, fazer esse time ganhar sempre e tal". E acabou que isso caiu bem pra mim. Eles passou um tempo ali sem eu pegarem tanto no meu pé, porque eles viam a minha luta. Eu não era aquele centroavante que ficava parado, eu podia errar tudo, mas eu tentava pra caramba, eu brigava, eu disputava todas as bolas na cabeça. Hoje eu vejo alguns jogadores, jogando, eu falo: "Caramba, como é que pode esse cara ficar tão parado?", assim. Então na base eu era até um pouquinho mais parado, porque eu sabia que a bola ia chegar, ia fazer 2 gols no mínimo, 5, 6. Tu tem um apelido nada de Caritus, mano. Lembra esse apelido, Carinhoso? Qual? Você tinha um apelido carinhoso, entre aspas, pela torcida do Vasco, você lembra? Por ficar parado. Ah, poste, né, essas coisas assim. Mas não é composta, porque ficava parado, né. Só que você era um cara criador no jogo. Você não era um paradão à la Jardel, você imaginava, né, no imaginário, né. Ia ficar parado ali esperando o cruzamento. Você Mas todo centroavante alto é poste. Isso aí não é só do Vasco não. O Allan Kardec bem, o Fred na Copa do Mundo, todo centroavante alto, se não fizer gol é poste. Então, isso aí eu já nem também. então isso mas não foi isso que te fazia: "Ah, deixa eu sair do Vasco", na verdade era um combustível de você querer fazer gols e querer ser escutado pela torcida. Sempre foi, sempre foi. Eu nunca eu nu pô, assim, isso é uma parada boa que eu tenho e levo pra minha vida, né, em tudo que eu faço. Eu sempre tive uma cabeça muito boa, sempre fui um cara tranquilo. Nas piores coisas eu tentava dar a volta por cima e virar o jogo. Nunca desisti, fui criticado muitas vezes, fui vaiado muitas vezes, mas isso me dava como foi o que você falou, me dava combustível. Calma que o próximo O gol fazer meio gol, dava, assim, no Vasco era mais coisa sua mesmo, ou tinha um psicólogo, alguém que te cara, assim, na base tinha psicólogo, mas na base eu não precisava tanto, porque meu time ganhava quase todos os jogos e eu era o centro. "Uai, que tempo era lá, né?". No profissional, cara, era eu mesmo e minha família, sabe, assim, eu sou muito apegado nos meus pais, eu sou muito tanto é que hoje eu tô com eles, moro com eles, assim, eu sou muito escuto muito o que eles falam. Eu acho que muita coisa eu trouxe deles, assim, ser um cara tranquilo, pensar muito
não é pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa, é pensar milhões de vezes para tomar alguma atitude, fazer alguma coisa. Eu levo isso pra minha vida. Eu reparava muito, via tudo: "Caraca, esse caminho aqui não é legal, mas será que não é legal?". Eu pensava qual o caminho melhor que eu tenho que ir. Então acho que eu levei isso pra minha vida toda e as pessoas que me conhecem, até hoje, meus amigos, sabem que eu sou assim no dia a dia, assim, eu não tomo decisões rápidas, sou um cara bem tranquilo, bem consciente, isso muito é isso aí, essa é a palavra, muito equilibrado, muito tranquilo. E bom, teve tu lembra de algum treinador, assim, pelo menos ali na época do Vasco, que teve mais, sei lá, mais paciência ou que te apoiava mais, que via ali um potencial em você que você Ah, assim, né, aí eu nunca tive problema com o treinador, cara, assim, eu não posso se eu falar um só, todos cara tem 40 caras ali pra gerir, né. Assim, mas assim, o Renato ser atacante, será que você sentiu talvez, escutou mais dele? O Renato tem uma coisa assim com ele na pelo menos na época que eu estava ali, né, porque ele hoje ele mudou muito, dá pra ver que as pessoas vão evoluindo, né. Assim, o Renato quando ele estava começando com a carreira como treinador, quando eu tive com ele, né, ele dava muita atenção para os cobra criada, para o Romário, para o Alex Dias, pra galera mais experiente. E a gente, assim, dava atenção, mas não era, assim, não tinha tanto contato, era realmente só o treinamento, e acabou o treinamento, cada um vai para o seu canto, ele brincava muito com os mais experientes, mas eu procurei muito escutar ele, principalmente nas finalizações, ó, chuta aqui assim que é melhor. A gente tinha o Romário ali fazendo, então todo mundo parava para ver o Romário fazer, e assim, era uma pousada também, né. Mas assim, respondendo a tua pergunta, o treinador que me deu mais chances, que mais, assim, me apoiou, foram vários, mas eu senti, pra não ser injusto, que me levou primeiro para o profissional foi o PC Guzmão junto com o Mauro Galvão, que foi em 2003. Depois veio o Geninho, que me deu muita força ali no Vasco. Não posso esquecer do professor Luiz Antônio, que foi meu treinador na base toda, que foi o cara que me ensinou tudo, tudo, todos os caminhos para fazer gol, para poder, ó, o cara vai cruzar, chegou no lateral direito, ó, o Claudemir já joga contigo 50 anos, então vocês combinam o que ele tem que fazer antes. Então, eu vou dar um passo para frente, vou para trás, jogo no segundo pau. Isso você aprende, então eu sabia todas as vezes que o Claudemir ia cruzar, aonde a bola vai. E ele sabia onde eu ia estar. E isso é que aprende na base. Então, assim, foram esses, assim, que sempre me apoiaram, e como eu te falei, nunca tive problema com nenhum treinador, graças a Deus. Na verdade, com ninguém, nem com o jogador, né. Você tentava aprender ali com cada um, né, com a sua maneira e seu estilo. Você falou aí do Geninho, o Geninho pegou uma fase que também é que essa fase aí que teve que apoiar muito os jovens, né. E aí eu te pergunto até do Coutinho, né, que o Coutinho, ele ficou muito marcado por ter que marcar o Felipe naquela final, né. Você lembra ali se foi tranquilo para o Coutinho superar aquilo, que acabou ficando marcado, que ele foi expulso, perder por ali naquela época, foi Ah, o Coutinho era um grande amigo meu, frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele, a gente jogou junto desde criança. Ele foi um dos primeiros também, lá no Pré-mirim que eu te falei, que a gente foi antes de receber Moraes, o Wesley, Igor, o Coutinho, foi um dos primeiros, ele veio de Macaé, então começou desde o início comigo. A gente chamava de Coutinho Guerreiro, né, porque realmente ali era um exemplo a ser seguido. Ele e o Igor, pô, era guerreiro mesmo, os 2 corriam pra caramba, marcavam pra caramba. Eu lembro que nessa preleção do Flamengo, o Geninho bota os botões, né, no quadro, zagueiro, goleiro, lateral direito, não sei o quê, não sei o que lá. Aí pegou o botão do Coutinho e ficou na mão. Agora vamos botar o Flamengo, tal, 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 tal. Aí pegou o Felipe, que era o botão do Flamengo, aí botava assim, ó: "Felipe tá aqui", aí Coutinho vem junto. O Felipe foi pra lá, o Coutinho vem junto. Aí pegou o botão do Felipe, jogou assim, zuniu, vu, vai também atrás dele, Coutinho, zuniu o botão do Coutinho também. Tipo assim, onde ele for, tu tem que estar atrás dele. Acabou que ele toma o cartão, aí o Igor vai fazer isso, Igor toma o cartão, Coutinho volta pra marcar ele e é expulso. no meu tempo e eu já o Felipe estava numa fase tão é um craque, gênio, né. O Felipe estava numa fase é o que você falou, deu tempo ali do Igor, né, tomar o amarelo, mas não deu tempo ali do Geninho, ou o Geninho não quis fazer a troca, né, mas era previsível ali que ia ter uma expulsão ali, né, cara. Era muita falta ali em cima do Felipe. Aquele ano
Vibra o cara atacante, né, cara? Naquele ano aí. Ponta Ele direita. tava voando na época aí, pô. Cara, então, mas o garoto, mas depois você lembra se o Geninho conversava ali com ele, porque ele continuou do brasileiro, né? Na sequência ali, o Geninho. Você lembra? Se eu não me engano, eles ficavam revezando ali, né? Era o Coutinho, o Igor, o Rodrigo Souto. Muitos são jogadores. É. E o Júnior próprio, eram os 4 volantes que tinham, revezavam bastante. Ele, o Júnior era jovem, né? Vários já. Torcida, né? Acho que a torcida ficava ele meio. É, porque o Igor, o Coutinho e tal, era. O Rodrigo Souto era mais entrega, né? O Júnior ia tendo essa habilidade. É, o Júnior era pouquinho bom. Parceiro, né? Mais pra frente. Botava ele de volante, né? Botava ele mais recuado às vezes, né? E aí a torcida ficava. Enfim. E aí, 2005 e pouco, fica naquele revezamento dos quatro fora. É. Não. E a torcida bem Não entendi muito o finalzinho. daquela tempo. O Alex vira de mobile e acabou assim, disputando a artilharia, né? Não tinha nem chance. Chance que tu tinha era jogar fora de casa, né? Mas o Alex Gira, no final do brasileiro, eu tava nesse jogo, era no Vasco e Santos. Ele sofre um estiramento muscular. E aí ele ia perder o resto do brasileiro. Ele fala até hoje que o Romário foi artilheiro porque o Alex Dias, ele se machuca. E aí você vira o atacante ao lado do Romário. Que você lembra desse final, que era um brasileiro que foi difícil, né, cara? Era um brasileiro que o Vasco ali, eu acho que o Vasco tinha até mais chance, era um time mais desequilibrado, assim, e que 2008, quando caiu, que era aquilo, cara, 3 trocas de goleiro em 8 rodadas brasileiro, troca de treinador, a zaga também não era sempre a mesma, era um time muito mutável, né, muito inconstante. Que você lembra desse brasileiro de 2005, cara? Ainda mais essa reta final que teve o gol. Eu me lembro de ter jogado muitos jogos. Eu lembro que eu joguei alguns com o Romário e às vezes eu entrava também, né? Quase todos os jogos. E, assim, nós dois jogando junto era complicado, porque é praticamente a mesma posição. O que que eu fazia? Pô, sou mais novo. Apesar de ser alto assim, não tem tanta velocidade, vou correr pro cara, né, meu irmão? Vou me entregar aqui, o que eu puder. E pô, quando eu tiver uma chancezinha, botar a bola pra dentro do gol. E era o que eu fiz, só que graças a Deus o Romário estava bem iluminado nesse ano, né, cara? Assim, ele com 40 e poucos anos foi artilheiro do campeonato. Todo jogo ele fazia um golzinho pra gente. Um ou dois ou três, né? Porque tinha jogo que ele fazia mais. 41 anos, cara, aquele dia. É. E a gente contava com esses gols dele. Vamos correr aqui que daqui a pouco o homem bota uma bola pra dentro. E foi isso que aconteceu. Tentamos ajudar ao máximo. Eu fiz alguns golzinhos também. Não fiz tanto. Ele era tranquilo de jogar com ele, assim, ou ele às vezes dava muita bronca, que era jogar lá. Não, comigo não me dava muita bronca, não, porque ele via a entrega, assim, né? E eu também pegava a bola, a primeira pessoa que eu olhava era ele também. Vou tocar pra ele, vou tocar pra quem? Mas era de boa, fica assim. Eu bebi, pô, lá de 84, Que tem que tocar pro Claudemir lá, parceiro de 84. referência, Peter Matos. quem me ensinou isso foi o Valdir Bigode. Ele falou assim: ó, pegou a bola no pé, preferência é tocar pra mim, e eu vou pegar a bola no pé, preferência é tocar pra você. Se nós dois fizer o gol, os dois ficam jogando pra sempre junto. Eu falei, vou levar isso pra minha vida. Belo ensinamento aí do Valdir. Verdade. Faz sentido. E aí, 2005, então, você tem ali realmente o desejo ali, consegue ter a saída ali, um bom negócio para os dois, né? Para você, para o Vasco. É, aí chega 3 propostas, né, definitiva, efetiva. Uma era do Brescia, da Itália, na época era bom. Uma do Académica de Portugal, que também era a primeira divisão, e o Dinamo Zagreb. Desses 3 clubes, assim, a língua mais difícil, claro, é da Croácia, mas o maior time dos 3 era o Dinamo. O Dinamo era o maior clube de lá, é o maior clube da Croácia, é campeão todo ano, uma estrutura absurda e os valores todos eram próximos, assim, não tinha nada de diferença. E eu optei por lá, falei: "Cara, eu vou para um clube grande, se eu chegar lá e for muito bem, eu tô perto ali de um Premier League, de alguma coisa assim". E aceitei desafio, fui pra Croácia e foi legal. O primeiro ano lá foi muito bom, muito frio, né, cara, assim, é o que muito. Já foi campeão croata tá no primeiro ano, é isso? E não, lá eles são campeões todo ano, time é muito ali, ó, sim.
Tipo estadual. Muito. O Cuba é de bonito, é difícil perder. Porque o rival é o Hajduk Split, não é isso? Que Duque. Mas assim, e nesse ano você jogou com o Luka Modric, né? Isso, eu chego lá, eu era o número 9, né? Fui apresentado pro número 9, uma confusão no aeroporto pra caramba. Foi legal. É, Aí deu grande maneiro. bateu. Aí eu, pô, sou 9, tem o Lourinho do meu lado 10 todo dia lá, mas eu não falava muito croata, ficava na minha, mas via nos treinamentos que ele era diferente já, né? Aí ele falava muito palavrão, vai pra caramba, vai pra não sei o quê, brasiliano. Aí era com outro brasileiro lá, o Eduardo da Silva, que até jogou pela seleção croata. Ele que me ajudou muito com relação a falar. Tinha mais 3 brasileiros, né? O Vitor Júnior, que jogou o brasileiro em vários times aí, Corinthians, Botafogo. Ele estava bem no começo do caminho. O Carlos de São Paulo e o Eto também, que já estava lá há bastantes anos, bastante tempo. Então tinha uma família ali, né? 5 brasileiros que se gostavam, brincavam bastante. E eu faço um ano lá legal, mas não faço tantos gols assim, né? E lá na Europa não tem essa, né? Foi primeiro ano, foi bem, eles te vendem, ganham dinheiro em cima de você e só vai pro time grande. Se não foi tão bem, vão contratar outro e vão começar a te emprestar para ver se você começa, eles consigam pelo menos recuperar o valor que gastou em você. Será o que gastaram? Foi o que aconteceu comigo, fico ali rodando depois do Dínamo bastantes clubes na Europa, chego a jogar aqui perto do Vitória Guimarães, jogo na Grécia, vou na Itália, enfim, faço os 5 anos de contrato que eu tinha e volto pro Brasil. Mas de torcida, assim, era Vasco e Dinamo, né? São os que têm torcida mesmo, né? É. Nada, né? O resto é mais local. A torcida do Dínamo é braba também, mano. Assim, os caras são muito maneiro, muito, e eles gostavam de mim pra caramba, pô. E às vezes me encontravam na rua, pediam pra tirar foto. Eu, tipo assim, pô, nem tô fazendo tanto gol, porque vocês gostam tanto de mim que eu acho que foi a primeira contratação que o clube comprou, sabe? Assim, eles pegam muito ouro da bala, garoto para fazer teste. A Croácia, ela vende, não compra, né? O clube. Então, tipo assim, eles me compraram mesmo, apostaram em mim. Aí botaram os vídeos da minha apresentação desses gols que eu fiz no quadro M5. Então, tipo assim, eles me chamaram TBS, TBS e tal. Aí era maneiro. Só que acabou que não deu ponto certo, mas até hoje eu falo com o pessoal lá. Agora, essa semana que passou, fiz entrevista com a televisão de lá pra falar do jogo. Aí você fala o que com eles? Inglês? Não, tem tradutora, até onde fica eu, o jogador e a tradutora. Até a jogadora de vôlei de lá. Aí a gente fala simultâneo. Todos Brasil e Croácia, eles me chamam pra falar. É muito maneiro. Eu vou voltar lá, se Deus quiser, um dia. Zagreb, na capital, né, deles. Se eu tiver sorte de ir lá. Eu achei mais bonita essa parte ali, Split, e aquela outra, Dubrovnik. A parte das praias, a parte É, das praias é maneira, né? a Zagreb não tem. Eu passei bastante por lá, porque quando a gente ia jogar fora, aí a gente ia, tipo, 3 dias antes, aí o nosso presidente tinha um iate grandão, a gente ficava passeando de iate. Pô, deu pra aproveitar, bom. Que, Champions League? Jogamos a prévia. O time da Croácia, ela não entra direto na Champions League, ela entra naquele jogo mata-mata. Aí a gente pegou o Arsenal. Como é que ganha do Arsenal? Ele já tava eliminado. É. E no outro ano pegamos o Werder Bremen. Também fomos E lá nos Países Baixos, então? jogamos. O primeiro jogo do Novo Emirates foi contra a gente, do Dinamo Zagreb. Só que eu não entrei, não. Eu não entrei no jogo, eu só treinei no dia anterior, no campo. Mas tava lá. Tava lá, tava lá. Tava pra... Obrigação. Aliado, aliado. Ô, Anderson, e aí, você falou que o teu último gol foi naquele gol ali da ferradura dele, né? Aí você já tava no Macaé, né? Já era o seu último ano ali, né? Isso. Como é que foi, cara, fazer um gol contra o Vasco? Assim, que parece que são coisas de Deus, né? Hoje a gente repensa tudo que passou, já faz bastantes anos, né? Estamos em 2026. E a gente vai vendo que Deus prepara algumas coisas pra gente. Eu tava no Macaé, assim, já meio que com a cabeça em parar de jogar, porque já não é um salário tão vantajoso. Esses clubes do Rio,
não todos, né, alguns têm muita dificuldade para pagar, e você levar tua família para Macaé, tudo bem, é Rio de Janeiro, mas lá tu vai ter que morar lá, né, vai treinar lá, vai jogar. Aí você gasta um lugar para ficar, uma comer, tudo bonitinho, chega no final do mês tu não recebe. Aí até faço um campeonato legalzinho, acho que eu faço 4 ou 5 gols no campeonato. A gente livra do rebaixamento, o time nem, corre perigo de cair. E vai ter esse jogo em São Januário, onde já estava 3-0, o treinador me botou finalzinho, já tinha 30 e pouco inimigo. Quê? Que ano foi isso? 2013. 2013. Então o Vasco ali daqui a Dedé, aquela galera ali? Do Carlos Alberto. É. Aí eu entro no finalzinho, já estava meio até desanimado, tá acabando o campeonato, então e eu sofro um pênalti, assim, eu pego uma bola assim, vou girar no zagueiro, que era o Jomar, tá me marcando, aí me puxa, aí na mesma hora eu caio, falei: "Ah, me puxou, agora com vato e tudo, eu já tinha, não sei". Aí eu falei: "Vai dar o pênalti", aí mais 3-0, aí pego a bola, aí vou bater o pênalti pro garoto que era o batedor, que era titular, quis pegar a bola de mim, eu falei: "Não, aqui tu não vai encostar não, eu que vou bater o pênalti", eu que sofri. Aí fui lá, bati o pênalti, já sabia ali tudo, de onde a bola quica, o montinho, já sei tudo, né, vida toda ali. Falei: "Vou chapar aqui que ela vai pegar força, vai entrar", fiz o gol de pênalti. Legal que estava na Globo, então todos os meus amigos, minha família toda conseguiu ver. E foi meu último gol ali, quando acaba ali já praticamente tá acabando o campeonato e eu decido encerrar a carreira. Cobra, sabe, já dá pra peguei também que seria a última vez que ia estar ali em São Januário, né, jogando, né? É, já não tinha essa esperança de voltar ali e tal. E foi acabou que aconteceu dessa forma, voltei ali, fiz um gol e foi muito maneiro, assim, eu levo pra minha vida. Quis o destino que o início e o final fossem ali em São Aí, Januário, ali, mesma baliza, perto da Força Jovem que você ia ali, que você escutou quase boa ali, né, me comemorou bastante. com a mesma camisa com a mesma camisa número 9, então foi legal. Maneiro, Anderson. Ah, e só pra terminar aqui, queria que você montasse um a 11 de quem você jogou no Vasco, assim. Você formasse o teu time da galera que você jogou. Conseguiria montar? Consigo, mas vou botar minha galera aí, botar meu time. Não, mas também escolhi, né? Assim, foi a galera que me ajudou desde o começo, nós fizemos uma campanha maravilhosa desde pré-mirim, mirim. Hoje nós temos um grupo que até hoje que se fala todo dia, sempre quando um faz aniversário, todo mundo aquela chuva de mensagem. Fizemos 2 festas, né, o Wesley hoje mora em Araruama, fizemos 2 vezes reunião lá com churrasco, com pagode, cada um dá um dinheirinho, cada um dá o que pode, e a gente fez. Todo mundo, graças a Deus, está bem de vida, tá com suas famílias, suas esposas, seus filhos, e assim, Então o Vasco me formou profissionais, né, pessoas, né, seres humanos. todo mundo se gosta, não tem um que não se gosta. E da galera ali toda, vou botar o Fábio, né, que, assim, não tem como não botar. Ele também era um irmão meu, assim, a gente era muito amigo, mas muito mesmo. A gente fazia tudo junto, saía para almoçar, saía para jantar. Eu lembro que eu tinha um carro, né, que eu ganhei quando eu fui seleção, tinha 17 anos. Aí eu ganhei um carro do empresário, na época eu não estava com o Zé Renato, e eu não podia dirigir o carro, fui deixei na mão dele. Falou: "Vai ficar pro meu carro". E a gente fazia tudo junto, a gente era bastante amigos, até ele sair do Vasco, foi pro Cruzeiro, e a gente não teve tanto mais contato, mas ele fica Joga até hoje e com chance de ir pra seleção, né? grado. Uma vez, ele me deu a camisa e tudo para eu dar pro meu filho, que meu filho é boleiro, né, ele me deu a camisa dele, eu dei pro Anderson na época. Botar ele, botar o Claudemir, não tem como ser outro, me pifava direto. O Wesley, casado, vou botar o Daniel também, que, pô, foi um zagueiraço, assim, na base toda. Botar o Diego, E eu, ali vou botar 3 volantes, que é os 3 que eu me amarro pra caraca, que é o Alberoni, o Igor e nosso falecido Coutinho. Pet, Pet,
E você egoísta, vou jogar sozinho na frente, eu e Moraes. Pet, Moraes, Anderson. É isso. Eu fico Fábio, Claudemir, Wesley, Daniel, Diego, Coutinho, Igor e Alberoni, Pet, Moraes, você no ataque. Eu tô só arrumando. É que nem no juvenil do Vasco lá na época, o time era tão bom, tinha tantos meias bons, que ele botava todo mundo no meio e só eu no ataque. Ele jogava Coutinho, Alberoni, Igor, aí o Rubens chegou a jogar no profissional do Vasco. Aí Moraes e eu, era 5 meio campo e só eu na frente. Aquele Rafael também era da tua geração? O meia também, cara? Joel, ele era do e o Vasco trouxe ele, era ele e o Alan. Eles sempre fizeram destaque do Olaria. Aí o Vasco fez uma parceria agora. Gui também de 12, também canhoto, cara. Putz. O Alan era canhoto, o Rafael era destro, mas dava as duas pernas também, forte pra caramba. Jogava bem, cara, dava trabalharia eles dois. E o Júnior, né, que a gente tá falando aqui, era também meio campo, né? O Alberoni nessa época jogava de meia, né? Era tipo o terceiro volante pelo lado esquerdo, né? Era Igor, aí Coutinho, Alberoni, Moraes, Rubens, na verdade, Moraes e eu, né? Isso foi juvenil. Mas esse time foi mudando toda hora, né? Mudava toda hora. E Anderson, o goleiro quem era dessa geração? Acabou não Era o, era o Rogério, ele hoje é promotor de justiça ali de João Pessoa. Gente boa, cara engraçado pra caramba. A gente se morre de rir com ele. Muito gente boa. Foi hoje é o maiores promotores do Brasil, ele agora, brabo. Mas no profissional ali ficou, essa época era as 4, né? Era. Não entrava ninguém no lugar do Fábio. Não, o da base que subiu foi até hoje é muito amigo meu também, mas ele era 83, o ano mais velho era o Borges, né? A gente chama de Borges. Eu lembro um, aí eu te pergunto se tu tava lá, era o Tadic. O cara era motorista mesmo do Pet, cara. Isso é verdade ou é lenda? Eu não sei se ele é motorista não, mas ele era muito amigo do Pet. Aí o Pet levou ele, nesse dia contra o Cruzeiro, que eu boto a mão aqui, quem é o goleiro é ele. E que agarrou. É. Mas assim, no treinamento, você viu uma diferença, assim, que o cara. Ou no dia do jogo o cara realmente sentia. Então, o bom é que ele era alto pra caramba, ele tinha quase 2 metros, então bola alta pelo menos ele tirava. Mas é boa, cara, é gente boa pra caramba. Eu tenho nada contra ele, assim, gostei de ter conhecido ele, me dava bem com ele pra caramba. Assim como eu te falei, cara, quê? Você falava português? Falava bem. Então eu já tava com o Pet já aqui do Brasil Museu. E uma coisa assim de bom que eu me alegro e sou feliz é que eu sempre me dei bem com todo mundo, assim, nunca tive problema. Legal, cara, muito legal, cara. Muito boa essa entrevista que Eles gostam de mim, assim, isso que é o mais legal, né? Saber quem sabe. o vascaíno que for ver, que é o que eu te falei, né? A gente tinha pouco contato, né? A gente tinha um contato às vezes, ou no jogo ou quando encontrava na night. Aí ficava puto que tá encontrando o cara na night, né? Mas era contato, né? No máximo você já no ar aí pra pegar um autógrafo, né? Falava pouquíssimo, né? Então é por isso que é esse lado, né? De ver o lado humano, de ver o que passou, por que aquela temporada não foi tão boa, ou que foi boa, né? Enfim. E acho que nessa entrevista a gente via a vibe aqui do Anderson, que lia muito ali, fazer o máximo possível, né? Camisa do Vasco, muito orgulhoso, né? Grato, né, pelo que o Vasco fez, né? Pô, morou lá, né, cara? Chegou a morar lá, né? Assim, eu morava em Auma, então não era tão longe, mas tinha que pegar Uber, cara. Tinha que pegar ônibus, né? 2 às vezes pegar ir pelo metrô, mas dormia ali. Às vezes a gente tinha treino à tarde pra noite, no outro dia de manhã cedo, já dormia ali, concentração. E a galera boa, vibe boa, não era esse luxo todo, né? Que nem hoje eu acho que o futebol, graças a Deus, evoluiu muito, né? As estruturas melhoraram muito. Hoje tu vai no Vasco lá, é outra estrutura. Isso é muito bom para quem tá jogando, quem tá competindo, né? Mas eu passei por isso tudo e eu acredito que os meninos até passaram por muito mais que eu, que moraram de fato ali dia a dia, muitos anos. E embaixo da arquibancada ali naquele, cara, poucos quartos ali pra muita gente. E aí tinha que fazer a escola, fazer o treinamentos longe, né, cara? Muitos eram em São Januário, né? Tinha que pegar aquele ônibus, enfim.
E o que deixa uma última mensagem, o que que é o Vasco pra você, cara? Que quando você fala em Vasco, o que que te lembra? O que que fica pra Vasco, você? cara, Vasco pra mim é gratidão, né, eu sou muito grato a tudo que o Vasco fez por mim. Eu sou vascaíno, vejo o jogo do Vasco, torço pelo Vasco todos os jogos, até hoje, e eu só tenho a agradecer por tudo que eu vivi ali, por tudo que eu aprendi, como eu falei, a gente acaba virando um homem ali dentro, né, aprende a perder, aprende a ganhar, aprende a competir, isso você leva para o resto da sua vida, então é uma fase muito, muito importante. E a galera toda, né, mandar um abraço para todos que passaram por mim ali, que eu passei, né, por todos os anos, todas as categorias, dizer que foi muito bom, sou muito grato a tudo que eles me ensinaram e tenho certeza que eu pude também acrescentar um pouquinho ali com a galera. Então, assim, é só gratidão, felicidade de ser vascaíno e vamos embora, continuar torcendo pro Vasco, ver Quando tiver na Brasil, a gente tem que se ver lá agora tomando um choppinho, pra agora tá liberado, agora pode beber à vontade, jovem mais. É. nós vamos falar assim, ó: "Ó, Anderson, se tu tivesse lá, tu não perderia gol, né?" Escuto isso direto, pô, se essa bola na cabeça se viesse pra você, você fazia, aí dá vontade de você, na minha época tu reclamava de mim, né, agora eu faço, eu levo tudo, tá brincando, é muito maneiro. Maneiro, Anderson. Pô, muito obrigado, cara. A entrevista foi show de bola. Vários momentos aí marcantes, cara. Obrigado mesmo. Obrigado pela gratidão que você tem pelo Vasco. Cara, antes de temporada, foram 10 anos, cara. É uma vida, né, cara? Obrigado por toda essa dedicação e, lógico, você queria um melhor pra sua família e tal, mas sempre também, porra, pensando em ajudar o Vasco, cara. De um jeito que, se um dia tivesse a partida, que ia ter que ter, mas pensando sempre num bom para todo mundo. Você é grato ao Eurico e grato ali a quem te ajudou ali, né? Valeu, agradeço a oportunidade aí, Marcelo, sucesso pra você e conte comigo sempre. Se eu puder ajudar, eu tô aqui, tô de longe, mas tô sempre ligado, acompanhando tudo e vamos que vamos. Valeu, obrigadão mesmo. Obrigado, cara. Um abraço. Estamos encerrando. Valeu, velho, tchau, tchau.